Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5. Mateus 5, nós vamos ler do 13 até o 16. Estão comigo? Então, leiamos. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o Pai que está no céu. Bom, a mensagem de hoje tinha tudo para ser meio fim de feira. Estou usando uma expressão aí bem meio março. Quando eu falei assim, eu acho que tem cara de março, essa expressão fim de feira, né? E eu explico, não é menosprezando a mensagem, mas é porque ela vem numa sequência de dois términos, dois encerramentos. Primeiro, o encerramento da nossa série ênfases, que durante aí praticamente 1 mês e meio nós estivemos debruçados, relembrando ou aprendendo, no caso dos mais novos, sobre as ênfases da nossa igreja, da nossa comunidade, e depois porque ela também vem no final de um período de comemorações, de aniversário, um período em que a gente teve momentos tão gostosos que nós vivenciamos, enfim. E também foi muito legal, muito bonito ver a participação de muitos de vocês mandando depoimentos no grupo Comunhão, postando nas redes sociais pessoais a sua trajetória pessoal, a sua identificação com a nossa igreja, com a nossa comunidade. Isso foi muito legal, mas também gerou um questionamento. Depois de tudo isso, seja a série ênfase ou as últimas séries que nós temos trabalhado, seja o período de comemoração, gratidão e celebração pelos 31 anos, que tipo de mensagem trazer num dia posterior, aquele dia da ressaca? O que vem depois disso? E aí eu comecei a pensar e lembrar que o Senhor já vinha ministrando no meu coração, e aí falando pessoalmente, individualmente, sobre esse assunto que a gente vai compartilhar hoje com a igreja. E se fosse para traduzir, seria mais ou menos assim, o sentimento, vou tentar transmitir o que está no coração. Tá? O sentimento seria assim, e agora, CBP? Não é o título da nossa mensagem, mas o sentimento é esse. E agora, CBP? E nós, como igreja, já vivemos experiências maravilhosas ao longo de 31 anos. É verdade ou não é? Se fosse parar para contar aqui, quantos aqui teriam experiências marcantes que viveram aqui? Quantos? Creio que a maioria já viveu esses momentos inesquecíveis que são marcos na sua vida pessoal. Agora, eu vou dizer uma coisa, CBPinos e CBPinas. Nós ainda temos um propósito aqui na nossa cidade. A nossa história não vai se distanciando à medida que o tempo passa, à medida que um novo aniversário chega, vai se distanciando do auge, e como igreja nós vamos nos tornando cada vez mais aqueles velhinhos saudosistas falando assim, em 1845 nós vivemos um tempo muito bom. A nossa história como igreja continua. Ainda temos pela frente uma vida dedicada à adoração, ao discipulado, ao serviço, à comunhão, às missões. Tem muita coisa a ser feita ainda. Precisamos seguir
no nosso intuito de ser uma igreja viva e relevante, fazendo diferença? Ninguém lembra? No mundo tão carente da graça de Deus. Ser igreja viva e relevante no mundo tão carente da graça de Deus. Isso é o que nos espera. Obrigado, Luiz. Isso é o que nos reserva o Senhor. Viver novas experiências, viver novas dificuldades, viver novos momentos, não deixando simplesmente para trás o que passou, trazendo isso como um exemplo de que nos bons e maus momentos, nas circunstâncias mais felizes, nas mais sofridas, o Senhor tem sido o nosso sustento, o nosso refúgio e aquele que nos dá toda a condição de seguirmos em pé. E a pergunta então que surge é, se a igreja vai seguir, se nós temos ainda novos dias, daqui a pouco, sei lá, comemorando 40, 50, 60 anos, e eu espero que sempre viva e relevante, se a gente vai chegar até lá, qual é o seu papel individual nesse processo? Você será relevante ou será apenas um espectador? Você será influenciador nos nossos dias ou você será influenciado pelos nossos dias? Você terá sonhos para viver aqui dentro e lá fora, ou você vai andar cabisbaixo? Os seus dons e os seus talentos vão ser utilizados em favor do próximo, ou você vai guardar tudo para si, privando a vida em comunhão e serviço? Afinal, o que Deus deseja de você? Que marcas nossa geração, pode deixar no nosso tempo? Por isso, o tema da nossa mensagem de hoje é a vida relevante do cristão. Porque eu oro, sonho e desejo fazer parte de uma comunidade relevante. Você deseja isso também? Se nós desejamos fazer parte de uma comunidade relevante, o primeiro ponto é o posicionamento individual. Uma comunidade relevante começa com pessoas que adquirem um compromisso, que assumem uma responsabilidade. Esse texto que nós lemos aqui, de Mateus capítulo 5, integra o famoso Sermão do Monte, que eu uma vez comecei e já cheguei à conclusão que nunca vou concluir. Brincadeira, não sei, nunca é uma palavra muito forte, mas que eu falei lá atrás e que de repente há uma possibilidade da gente estudar aí como uma aula na IBM em breve. Mas faz parte do Sermão do Monte. E o que é importante você então ter em mente quando estamos falando que ele faz parte do Sermão do Monte? Que são palavras ditas pelo próprio Jesus Cristo. O Sermão do Monte é o maior trecho de pregação, o maior bloco de palavras ditas exatamente pelo Mestre Jesus Cristo. E que ele está direcionando essas palavras aos seus discípulos. E o que está em pauta aqui no Sermão do Monte é a chegada do reino dos céus. À medida que a popularidade de Jesus crescia, surgiu uma pergunta inevitável naqueles dias. Sabe qual era? Como é que vai ser esse reino dos céus? Como é que vai ser esse reino de Deus? Eu fico imaginando um tom meio época eleitoral, né? Eles imaginando que o reino está chegando, estão ouvindo essa profecia de João Batista, estão ouvindo o próprio Jesus falando que o reino dos céus chegou. E tudo isso, naquele tempo, na minha cabeça, é quase aquela coisa assim, vamos ouvir quais são as propostas que Deus tem para o seu povo. É mais ou menos isso que passa na minha cabeça. Sabe, clima de eleição mesmo, vamos ouvir o que Deus vai prometer, o que Ele vai dar como garantia, oferecer como proposta para a nossa nação. Então havia uma série de expectativas em torno disso. Não sabia se o reino viria por meio de uma ordem política, por uma revolução social, talvez por uma autêntica tragédia greco-romana, não se sabia. Mas a palavra que reinava, que começava a crescer em Israel naquele momento era: o reino de Deus chegou, está próximo. Parou de ser algo tão distante, estamos vivendo esse momento a partir de agora. E no meio de tantas suposições, de tantas expectativas que as pessoas tinham,
Jesus desloca esse assunto do reino para o interior das pessoas, para dentro de cada um. As transformações que as pessoas desejavam ardentemente que acontecessem naquele contexto, Jesus ensina que acontecem no nosso interior. A transformação, a revolução é dentro de cada um de nós, por meio da graça e da misericórdia de Deus. E é nesse contexto que Jesus choca os seus ouvintes, quando ele começa no começo aí do capítulo 5, a falar sobre as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças são os termos de felicidade do reino. Como vive, o que dá alegria para aquele que é cidadão do reino de Deus. E aí ele começa falando coisas que são completamente diferentes do nosso padrão de felicidade. E a primeira lição, então, que eu queria deixar para você nessa noite é: você não pode se misturar com o mundo. Se você quer ser um crente relevante, você não pode se misturar com o mundo. Logo nas bem-aventuranças, Jesus já dá esse chacoalhão nos seus discípulos, mostrando que, muitas vezes, aqueles que seguem Jesus, aos olhos do mundo, são coitados. São pessoas que, aos olhos do mundo, não têm nada, são pessoas que choram, são pessoas que têm fome e sede de justiça, e esses, aos olhos de Jesus, são felizes, porque eles encontram a felicidade plena naquele que sustenta todas as coisas. E assim que terminam as bem-aventuranças, Jesus passa então a falar das responsabilidades que recaem sobre os seus discípulos no reino de Deus. Então o primeiro trecho de Mateus 5 está falando sobre o que é a felicidade daquele que segue a Deus, aquele que encontra o reino de Deus. A partir do 13, ele começa a falar assim: mas para viver essa felicidade, vocês têm algumas responsabilidades. Então, se eu estou aqui numa comunidade de cristãos, eu entendo que essas responsabilidades são válidas e são necessárias para os nossos dias, para todos os crentes, para todos aqueles que professam o nome de Jesus. O que fica muito claro no ensino desse texto que a gente leu, de 13 a 16, é que o povo de Deus está no mundo, age no mundo, mas não pertence a esse mundo. O papel da igreja é testemunhar a chegada do reino de Deus e as implicações que isso traz para a nossa sociedade. A igreja e o mundo são duas estruturas que não podem se misturar em hipótese alguma. Não podem. Nós somos estruturas diferentes. Temos motivações radicalmente diferentes. Temos felicidades diferentes, temos responsabilidades diferentes, estamos em lados opostos, conflitantes. E desse modo, o primeiro entendimento que precisamos ter para ser uma igreja relevante é que nós somos diferentes do mundo. Uma igreja mundana, uma igreja que é igual ao mundo, não produz impacto nenhum na sociedade. E não ache que esse é um assunto do nosso tempo, um assunto moderno. Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo orientou aos romanos que não se conformassem com esse mundo, mas que a mente deles fosse transformada. Quer olhar um detalhe interessante? Repara como termina o bloco de texto das bem-aventuranças. Você já parou para olhar? Tem um choque assim irreconciliável entre a cultura do reino e a cultura do mundo. É uma relação de conflitos que não é desanimando vocês não, mas que não vai te deixar ser tão popular quanto talvez você gostaria, que não vai te trazer tantos aplausos quanto você talvez ache que mereça. E no mundo de likes e cancelamentos, a rejeição é uma marca da igreja. Não a igreja para o mundo, mas a igreja é rejeitada pelo mundo.
O mundo odeia e persegue a igreja. Qual é a nossa resposta? Odiar e perseguir o mundo? Não. Nós somos chamados para amar e servir o mundo. Aliás, a Bíblia sempre nos exorta a viver de forma diferente do mundo. Ela jamais nos ensina que nós devemos ser um setor à parte da sociedade, isolado. Muitos crentes gostam de citar 1 Pedro 2,9, que diz: somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. E é verdade, nós, povo de Deus, somos tudo isso, mas porque temos um propósito, a fim de proclamarmos o quê? As riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso de lindo que a Bíblia fala sobre nós, mas porque nós temos um propósito. E o Senhor quer nos usar para sermos relevantes no nosso tempo. O mundo está frustrado. A sociedade está sem esperanças. Eles podem até não saber disso, mas essa é a realidade. O que esse planeta assistiu nos séculos 20 e 21 foi uma grande decepção coletiva. Existia um entendimento de que quando o homem começou a dar valor à razão, ao pensamento, quando a ciência começou a evoluir, quando a tecnologia começou a ganhar todos os cantos da nossa sociedade, que o mundo viveria o seu ápice, que o mundo viveria o seu auge. Aquela ilusão de quanto mais conhecimento tecnológico e científico, melhor seria o mundo, que talvez até nos tornássemos imortais. Tudo isso se demonstrou uma grande falácia, uma grande decepção, uma grande frustração. As pessoas achavam que a sociedade estava evoluindo. E, de repente, o que a gente vê é uma era marcada por sangue, prazer e dinheiro. E a igreja não é como o mundo. A igreja não pode ser conformada com esse padrão. A igreja é chamada para ser relevante. Você foi chamado para ser diferente do mundo. Se isso é o padrão do mundo, se esse é o conceito que as pessoas têm, já sabe que pode riscar da sua listinha, porque não é o que o Senhor tem para a sua vida. E uma das falas, então, que a gente mais ouve em qualquer pessoa que está fazendo uma análise ou uma reflexão sobre a sociedade em geral, tenta conversar com alguém da sua família, do seu trabalho, para ver se não vai ter esse tipo de fala. São coisas assim. Antigamente a vida era diferente. Agora não é mais assim, o mundo mudou. E é engraçado que esse tipo de frase pode ser usado tanto pelos novos quanto pelos velhos. Os novos vão dizer assim: agora o mundo mudou. Com um tom de esperança, como assim? A gente está revolucionando, a gente está transformando. Não é mais a piada do tiozão do pavê. Nós estamos numa nova era. Enquanto os mais velhos vão orar para a sociedade, vão falar assim: está tudo mudando, num tom saudosista, de que era bem mais legal jogar bola na rua do que passar o dia mexendo no celular. E a gente, nesse conflito de gerações, só pode entender uma coisa: tanto um quanto o outro estão buscando um sentido, estão buscando um propósito. E se a gente olha que tanto um lado quanto o outro está celebrando as mudanças do mundo, existe algo que não mudou em 2000 anos. A receita de felicidade do mundo muda ao sabor dos tempos. Mas o que Jesus espera dos seus discípulos é o mesmo que ele ensinou lá atrás. Que nós sejamos sal e luz. Que nós tenhamos uma atuação relevante na nossa sociedade. Que nossa vida evite a podridão. Que nós lancemos luz para que as pessoas enxerguem o caminho que elas precisam percorrer.
E nós vamos entrar então na primeira dessas metáforas que Jesus cita no texto. Você é o sal da terra. Eu tinha feito primeiro a igreja, o sal da terra, mas eu queria tanto que você pensasse individualmente que eu estou sendo muito específico, como normalmente eu não gosto. Você é o sal da terra. O texto que diz que os discípulos são o sal da terra, também fala, se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí, eu li, reli, trili, não sei se existe isso, mas li outras vezes, em outras versões, esse texto, e eu cheguei à conclusão que, embora eu estivesse muito bem habituado a ouvir essa passagem, que o sal não serve para nada, o sal sem sabor não serve para nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens, que eu nunca parei para pensar que para mim isso não faz muito sentido. Eu nunca vi um sal sem sal. Não sei se alguém já teve essa experiência, mas eu comecei a pensar, eu falei assim, não, essa ilustração de Jesus ainda não está muito clara para mim. E eu acho também improvável que qualquer um de vocês tenha qualquer dia pego uma pitadinha de sal, colocou na língua e falou assim, está sem sal. Não sei, não faz muito sentido para o meu entendimento. Não sei se alguém já trabalhou nas salinas lá do Rio Grande do Norte, mas para mim não faz parte. Então eu fui dar uma lida em algumas coisas e entendi que esse sal que Jesus se refere é muito além do cloreto de sódio. Que existia uma série de impurezas que poderiam contaminar aquele sal que era usado pelo povo naquela época. Muito provavelmente, aqueles que estavam sentados aos pés de Jesus, ouvindo o Sermão do Monte, consumiam sal do Mar Morto. Você já deve ter ouvido sobre a grande salinidade que existe no Mar Morto, que é quase 9 vezes maior do que a média. Por isso, é tão fácil boiar no Mar Morto, só não entra com pereba, que deve arder pra caramba, né? Você, entrando na nossa praia já arde, imagina com 9 vezes mais salinidade. E no Mar Morto, que na verdade nem mar é um lago, tem encostas que formam crostas de sal. E nessas crostas de sal, rochas, né, as pedrinhas de sal podem estar contaminadas por minérios. Por exemplo, não é raro, se você tiver a experiência de ir para Israel, eu ainda não tive, mas se você tiver a experiência de ir para Israel, de repente pegar um bloquinho de sal, um pedaço de pedra de sal, e ali no meio da pedra ter gesso. E isso sim pode fazer com que o sal perca o sabor. Você vai dar uma mordida ali, vai ser meio gesso, meio sal. Vai se tornar inútil para consumo. Ele pode até mofar. Quem trabalha com construção civil sabe que o gesso mofa. Então o sal pode até mofar nesse contexto. E por isso, o sal pode sim se tornar inútil. Dwight Pentecost relembra que o sal, nas culturas daquela época, tinha um papel extremamente relevante. Talvez você já tenha ouvido, por exemplo, a história de que a palavra salário deriva de sal. Como que acontecia isso? Os soldados romanos, durante um tempo, eles eram pagos por meio de sal. E eles trocavam aquilo por outras mercadorias, então eles recebiam o quê? O salário. Deu para entender? Então talvez você já tinha ouvido. E até, curiosamente, pesquisando, eu encontrei um dito popular da época, que dizia assim, esse soldado não vale o sal. O que ele fala? Ele não cumpre os seus deveres, as suas funções, seus objetivos. Esse cara não vale o sal. Em outras sociedades orientais antigas, o sal era símbolo de amizade e compromisso. Povos árabes, até hoje, têm uma outra expressão que diz o seguinte, vamos pegar o cristiano. O cristiano participa do sal do Josué. O que isso significa na prática? Que ele senta à mesa e se alimenta com Josué. Que ali existe uma relação de compromisso, que existe uma amizade sincera. Então ele participa do sal do outro. Para vocês terem uma ideia de que Jesus não estava falando algo sem compreensão, sem entendimento, para aquele povo que estava ouvindo.
O sal aparece no próprio Antigo Testamento. Em 2 Crônicas 13:5, nós não vamos ler agora, mas se você tiver curiosidade depois, 2 Crônicas 13:5, é citado um pacto de sal entre Deus e Davi. Já em Levítico 2:13, há uma recomendação enfática para que os sacerdotes utilizassem sal nas ofertas de cereais. Porque existia uma aliança, um compromisso com Deus. Por isso, quando Jesus está dizendo aos discípulos, vocês são o sal da terra, ele está trazendo um exemplo muito trivial, muito simples, do dia a dia, do cotidiano deles, mas ao mesmo tempo muito profundo. É algo que fala da vida em comum, mas algo que fala de um relacionamento, uma aliança, algo muito intenso que nós precisamos ter com o nosso Senhor, porque nós somos diferentes do mundo. Craig Keener, no seu comentário histórico-cultural da Bíblia, destaca um pensamento que eu achei muito legal, um pensamento rabínico do século I, que trata também esse viés do sal. É o seguinte: conta-se que certa vez perguntaram a um mestre judeu o que era possível fazer para que o sal voltasse a ter sabor. Então chegaram num rabino, e perguntaram: o que precisa fazer para o sal recuperar o seu sabor? Este rabino, sem muita paciência, respondeu que era preciso salgá-lo com a placenta de uma mula. Eu sei que essa resposta do rabino, para o nosso contexto, também não faz muito sentido. Mas podemos lembrar que mulas são estéreis. Logo, mulas não engravidam. O que o rabino quis dizer? É inútil tentar salgar o sal. É inútil tentar restituir o sabor do sal. Ou o sal salga, ou o sal é inútil. Ou nós, como sal da terra, salgamos, ou estamos nos tornando inúteis na nossa sociedade e nos nossos tempos. J. Carson concorda com esse pensamento e acrescenta que a principal ameaça que existe ao sal são as impurezas. Da mesma forma que a maior ameaça que existe para você, lembrando, tirando esse contexto de igreja, trazendo individualizado para você, são as impurezas da sua vida. É o seu pecado. E quando o sal então se tornava inútil, o que fazer? Naturalmente, jogar fora. Aí você pode se perguntar, onde? Existia o transbordo que estão fazendo aqui em São Vicente agora? Não. E aí um detalhe importante: o descarte do sal, mesmo aquele que não é útil para consumo, não pode ser feito em qualquer lugar. Porque se você joga num terreno onde vai ser plantado depois, você está infertilizando aquela terra, você está inutilizando aquela área. Então o sal era usado em dois contextos. Ou ele era lançado em estruturas de pedra lisa, para não tornar escorregadio em tempos frios, com a geada e com a neve, ou ele era lançado pelo caminho, porque ali no caminho ele até tinha... jogava ali, as pessoas iam pisando, e ele ia se desfazendo, ia sendo incorporado ao caminho, ao ambiente. E quando eu falo do frio, não sei se você sabe, lá naquela região a gente imagina só desertinho, camelo, mas tem neve lá também. Então, até hoje é uma técnica usada, não sei se alguém já frequentou lugares com neve, mas até hoje é uma técnica. Se está com aquele gelo no chão, joga sal que ele derrete. Então tinha esse propósito de evitar que as pessoas, evitar o risco de quedas, né? Por isso, o sal inútil era literalmente jogado no caminho para ser pisado. Trazendo para a aplicação de Jesus, significa que o cristão não pode deixar, em hipótese alguma, de influenciar o mundo. E significa também que ele não pode ser influenciado pelo mundo. A igreja existe para combater a deterioração do mundo, de modo que ela própria não pode se deteriorar. Um dos papéis principais do sal, naquela época, até talvez mais do que dar o sabor, era impedir que a carne se apodrecesse. É uma técnica que a gente já conhece aqui no Brasil ainda. Quantos já passaram por esse processo lá no Nordeste, de pegar no Sul também tem o charques, né? Carne de sol.
enche de sal, põe para secar, porque o sal impede que a carne apodreça. Nós estamos falando de um período em que as fabricantes de geladeira não faturavam muito, não existia geladeira, refrigeração. Qual era a forma de conservar o alimento? A forma de conservar o alimento era enchendo de sal, esfregando sal na carne. Martin Lloyd Jones, ele tem um livro desse tamanho assim do Sermão do Monte, que eu gosto muito, e talvez tenha até a série de mensagens mais famosas sobre o assunto do Sermão do Monte, né? Ele chama a atenção para dois aspectos da nossa salinidade espiritual. A primeira é que a nossa salinidade deve ser pautada no Novo Testamento e na chegada do reino de Deus. Ou seja, nós devemos ser sal sem pegar atalhos, porque às vezes a igreja quer influenciar por meio da política, da filosofia, da ideologia, de novidades tecnológicas. A forma que a igreja tem de influenciar a sociedade é a forma que aparece no Novo Testamento. É de casa em casa, no partir do pão, no serviço, no amor, na doação de vida diariamente em prol das pessoas. Eu fiquei imaginando assim, que é mais ou menos como pegar atalhos e cortar esse processo de um a um do dia a dia. É tipo assim, vamos comprar um sazonzinho e temperar todo mundo. O sazon, nesse caso, não é bem visto. Nós somos o sal, não somos o sazon. O segundo aspecto citado por Lloyd Jones está o fato de que o chamado de sermos sal deve ser reproduzido individualmente. Ele exemplifica, porque às vezes a gente, nessa de buscar atalhos, de falar para o macro, de falar para o maior número de pessoas possíveis, a gente faz o seguinte, a gente posta um texto nas nossas redes sociais, porque nós lá temos 1000 amigos. E na nossa cabeça nós estamos falando de Jesus para 1000 pessoas. Ou, outro exemplo, diante de um momento. E aí o próprio Lloyd Jones faz um exemplo parecido, né? Um momento iminente de uma revolução, de um conflito, que o país está vivendo um colapso, a igreja lança uma carta pública. Tá, a carta pública não é inútil nesse sentido, mas o que faz a diferença no posicionamento do corpo de Cristo é a nossa postura individual com aqueles que nos circundam. Se a gente publicar uma carta aberta, um grande texto, por mais maravilhoso que seja, bem escrito e bíblico, numa rede social, num jornal de grande circulação, no meio do Jornal Nacional, não vai ter o impacto do que aqui 200 pessoas interferindo no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola. Lloyd Jones termina essa reflexão chamando a atenção que nunca a igreja se manifestou publicamente como nos últimos anos. Isso ele já escreveu faz bastante tempo, viu? Pode colocar aí quase 80, sei lá. Nunca a igreja se manifestou publicamente como nos últimos anos. Mas o mundo nunca piorou tanto como nos últimos anos. Isso quer dizer que o que transforma vidas, o que transforma a nossa sociedade, o nosso contexto, é o nosso modo de vida individual no dia a dia. Não adianta nada, grandes eventos, se a nossa vida for de sal inútil. É no pouco a pouco, é nos pequenos ambientes. Com isso, eu não estou desmerecendo o papel do macro, da igreja como um todo. Pelo contrário, aqui é o ambiente onde a gente recarrega as forças, em que a gente se reconecta, em que a gente encontra pessoas que entendem o que a gente está falando, entendem o que a gente está vivendo e partilham desses mesmos pensamentos, desses mesmos sonhos. Mas o cristão que deseja ver o mundo transformado precisa demonstrar com a sua vida a transformação que ele próprio viveu, que ele próprio desfrutou. Que tipo de alimento que precisa de sal?
ou o alimento que precisa ser conservado, ou a comida que está insossa, está talvez até intragável. Imagina você tira aquele, não sei se alguém gosta, né? Mas você tira aquele pedaço de carne maravilhoso da churrasqueira, vai comer sem sal, parece que não valeu de nada, preferia nem ter comido para não me decepcionar. Mas quando põe um salzinho, aquele pouco de sal, transforma o ambiente, transforma o contexto. Por que o mundo então precisa de você? Porque o mundo está apodrecendo. Por que o mundo precisa de você? Porque o mundo está insosso, está sem sabor. Senão Jesus não diria que ele precisa de sal. Em um mundo pós-pandêmico, como que a gente vive, o que mais se tem por aí são pessoas perdidas, pessoas sem foco, sem rumo, sem esperança. A vida depois de traumas, de decepções, de perdas não é fácil. E para muita gente não faz sentido algum. Falta sabor. E aí nós temos uma das propriedades mais belas do sal. Alguns usam para o mal, mas, em geral, ela tem um papel no nosso organismo, que o sal provoca sede. Tem estabelecimentos que enchem a comida de sal para você gastar na bebida. Esse é o mau uso do sal. Mas o sal, clinicamente falando, ele tem um papel importante de manter um equilíbrio hídrico no nosso corpo. Por exemplo, quando a pessoa se desgasta demais, cadê o Isaac, nosso maratonista aí? Quando a pessoa se desgasta demais, fala assim, tem que tomar reposição com sais. Enche aí o Gatorade, para repor o que foi gasto pelo organismo. O sal, em geral, tem essa função de provocar sede, de trazer a hidratação, de trazer com isso a capacidade de raciocínio. Espiritualmente falando, quem tem contato com o sal, passa a ter sede. E a grande verdade é que nós conhecemos a fonte de água viva. Se você é sal nessa terra, você conhece, você sabe onde levar as pessoas para beberem da fonte. Desse modo, deduz-se que o cristão está no mundo porque o mundo precisa desse tempero. Você está no mundo porque você foi escolhido por Deus para marcar a sua geração, para marcar o seu tempo. E quando eu falo com isso, eu não estou falando de holofotes, porque ninguém enxerga o sal na comida. O sal modifica o sabor do ambiente sem precisar aparecer. Fritz Heinecker destaca que a proporção do sal para a comida é infinitamente menor. Você tem muito mais comida para muito pouco sal. E essa é a nossa realidade nesse mundo. Tem tanta comida para salgar aí, mas nós somos poucos. Cola pregou recentemente, os trabalhadores são poucos. O serviço do sal só tem utilidade quando ele se entrega para a comida. Faça a experiência amanhã de, na hora do almoço, não colocar sal na sua comida. Coloque o saleiro do lado da comida e espere que sua comida fique gostosa. Não vai acontecer nada. Agora, quando o sal está em contato com o ambiente, com o alimento, no caso, ele transforma o sabor. Não faz sentido a gente correr o risco, a tentação de querer se isolar numa comunidade de sal. O sal só faz sentido quando ele está fora do saleiro. Nós precisamos sair. Nós precisamos impactar o ambiente onde nós estamos estabelecidos. Ainda que talvez aqui você, do alto do púlpito, nunca fiquem sabendo quão transformador tem sido o seu dia a dia. Ainda que as pessoas não saibam os desafios que você tem enfrentado, as perseguições que você tem vivido, o sal que não se entrega
também é inútil. Terceiro ponto, vocês são a luz do mundo. Eu não consigo ignorar o fato de quão extraordinário é pensar que nós somos a luz do mundo. Lembra de quem estava aos pés de Jesus ouvindo essas palavras? Homens simples, iletrados, sem qualquer relevância social, econômica, política. É bem provável que aqueles homens não tivessem nem muitos sonhos, nem muitas aspirações pessoais. E de repente, esses caras, que ninguém dava nada por eles, ouvem da boca do próprio Jesus Cristo: vocês são a luz do mundo. Os caras que mal sabiam ler, Jesus olha e fala assim: ó, vocês são a luz do mundo. Não é lindo imaginar essa cena? Agora, mais do que um mero exercício de imaginação, é ter a certeza de que essa palavra é para você. Jesus olha para você e diz: você é a luz do mundo. Isso não é uma pregação do tipo coach, não é uma busca pela sua luz interior, não é nada disso que eu estou querendo propagar aqui. Pelo contrário, essa mensagem, essa é uma verdade que deve impressionar a gente de tal forma que quando alguém fala assim: você é a luz do mundo, você fala assim: eu? Eu acho que inicialmente essa foi a reação dos discípulos e a nossa. Você é a luz do mundo. Eu? Não, tu não me conhece. Tu não sabe quem eu sou. Tu não tem noção dos meus passos, da minha história, da minha trajetória, das minhas limitações, dos meus medos. Mas a resposta é: sim, você. Nós sabemos quem nós somos e de onde viemos, mas pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos regenerados. De modo que a luz de Cristo um dia brilhou em nosso coração. E pela luz de Cristo nós podemos resplandecer, brilhar nesse mundo caído e tão perdido em meio às trevas. Em João 8,12, Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E essa é a chave para você entender que você é a luz do mundo. Não é um brilho próprio, é um brilho que reflete a luz do próprio Jesus. Você não é um vagalume espiritual piscando de lapsos em lapsos. Se for essa luz que você tem, vai se apagar. Você é a luz do mundo, porque a luz de Cristo um dia brilhou no seu coração. Em Efésios 5,8, Paulo escancara essa verdade quando escreveu: vocês, que antigamente eram trevas, agora são luz no Senhor. O que acontece é que a natureza de Cristo transforma o interior dos seus discípulos de modo que eles se tornam como Jesus é. A Bíblia fala que o próprio Deus é o Pai das luzes. E o próprio Deus habita em mim e você por meio do Espírito Santo. Nós só percebemos quão um ambiente é escuro quando nós passamos a ter uma referência de luz. Quer ver? Não combinei, nem sei se vai dar. Consegue desligar isso aqui? Essa era a nossa iluminação até pouco tempo atrás. Fez diferença quando desligou? A gente só percebe quão escuro está o nosso ambiente quando a gente tem um contraste com a luz. Quando você entra no quarto e desliga a luz, o primeiro momento é do quê? Eu não estou enxergando nada. Eu começo a tatear, começo a procurar. À medida que o seu olho vai se acostumando, os feixes de luz que entram por baixo da porta, pela fresta da janela, começam a trazer uma certa clareza, de modo que se você levantar de repente no meio da noite, você não vai tropeçar. Você está enxergando, male, mas está enxergando. Talvez, antes de conhecer Jesus, você não se desse conta
do ambiente de trevas que você vivia. Talvez as pessoas que você andava, as pessoas que conviviam com você, as pessoas que de repente até você amava e que ainda não conheceram a luz de Jesus, também não tenham essa dimensão de quão perdido nas trevas eles estão. Mas eu tenho uma ótima notícia para essas pessoas. Eles são amigos da luz, porque eles têm você. E você pode brilhar na vida dessas pessoas. Seu testemunho pode ser vivo, pode ser intenso, pode ser real. Um crente regenerado é filho da luz e vive de modo diferente. O problema é que muitas vezes nós, crentes, desejamos manter na nossa vida pontos de escuridão. São áreas que a gente não quer que a luz de Jesus chegue para não incomodar o pecado que está ali escondido. A gente não está muito diferente, se pensa dessa forma, a gente não está muito diferente do padrão do mundo. Quer ver só? Dentro de uma comunidade periférica, de uma favela, quando querem fazer uma boca de fumo, qual é a primeira coisa que estragam? A luz. Ponto de escuridão, para aquilo que está oculto não ser revelado. E nós, muitas vezes, na nossa vida, nós tentamos manter esses pontos de escuridão, porque não queremos que o pior de nós seja revelado. Mas se uma luz brilhou na sua vida, essa luz precisa transformar todo o seu ser, de modo que a sua vida testemunhe e brilhe para que outras pessoas venham desejar, conhecer e desfrutar da luz. O meio termo não satisfaz. Meia luz é só no retiro dos casais, né, Juarez? Cadê o Juarez? Meia luz só no retiro, no jantar, bonitinho e tal. Fora isso, fora o ambiente romântico, bíblico, bom colocar o bíblico, né? Fora isso, não faz sentido. Ou você é luz, ou você é trevas. Em Romanos 2,19, Paulo mostra a arrogância dos judeus religiosos que pensavam ser a luz do mundo. Mas Jesus não deixa dúvida no assunto. Ele se autoproclama como a verdadeira luz do mundo. E o que ele está nos ensinando aqui no Sermão do Monte é que essa luz hoje deve brilhar pela vida dos seus discípulos. Isso significa que nós só temos brilho se nós estivermos nos relacionando com a fonte de luz. Tem uma sutil diferença entre mostrar com a sua fé e mostrar-se, a sua fé ou demonstrar a sua fé. A luz que nós almejamos não é para nos mostrar. Não é para trazer os holofotes para cima de nós. A luz que nós desejamos é a luz que brilhe Jesus na vida do próximo. Que aponte onde há depravação, que aponte onde há maldade, mas não para escancarar, para expor, mas para trazer a purificação, para trazer a clareza. Nós somos meros portadores dessa luz de Jesus. Mas como a atuação desses meros portadores da luz de Jesus nos nossos dias pode fazer a diferença? Para pensar como a Bíblia traz um tom positivo sobre luz, enquanto traz um tom negativo sobre trevas. A luz mostra pureza, as trevas mostram depravação. A luz mostra a verdade ou conhecimento. As trevas mostram erro e ignorância. A luz mostra a revelação, a presença de Deus, enquanto a escuridão representa a ausência de Deus, o abandono de Deus. A luz indica a salvação. As trevas indicam perdição do mundo. Como a nossa luz, então, pode ser demonstrada? O versículo 16 responde essa pergunta, por meio das obras. Não podemos nos esquecer
que, mesmo agindo de forma iluminada, digamos assim, a sua aceitação talvez não seja das melhores. No seu ambiente de trabalho, onde está todo mundo às vezes acostumado a fazer tal prática absurdamente errada, quando você se posiciona como luz, pode ter certeza que você não vai ganhar uma promoção. Não vai ganhar uma promoção. Não vai ser elogiado. No seu ambiente de relacionamentos, de amizade, que de repente está caminhando para um contexto bem ruim, se você surge como luz naquele contexto, você não vai ser mais amado a partir do dia seguinte. Pelo contrário, a tendência é que para o próximo rolê você não seja convidado. Mateus 5:11 diz o seguinte: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Todo mundo admira demais o profeta Isaías, porque ele viu o Senhor do alto do trono, o anjo tocou a sua boca, ele foi purificado, ele entrava no palácio do rei, ele proclamava palavras lindas, proféticas, anunciava Jesus centenas de anos antes. E a gente muitas vezes se esquece que o fim desse Isaías foi ser cerrado ao meio. O texto está falando, Jesus está mostrando claramente que a nossa postura de luz do mundo, muitas vezes, não vai ser aprovada. E aí, a gente volta para o primeiro ponto. Não tem como ser sal e luz e, ao mesmo tempo, ser amigo do mundo. Você não pode ser amigo do mundo. A conclusão que a gente chega é que Jesus não coloca duas metáforas como sal e luz à toa. Não é em vão que ele fala isso. Primeiramente, quando nós pensamos em sal da terra, a gente percebe uma atuação mais passiva, mais de negação. É como se fosse assim, você não faz o que é errado. Por isso, você transforma aquele ambiente. Todo mundo está assinando aquele documento falsificado, mas você não assina. Todo mundo está adulterando alguma coisa e você não... Com isso, você já está impactando o seu ambiente. Mas quando ele traz o conceito de luz, ele chama para as boas obras. Não é deixar apenas de fazer. A partir de então, o que você faz também demonstra o quão diferente você é do mundo. Segundo Martin Lloyd Jones, o sal vem antes da luz porque o ser vem antes do agir. Por isso vocês são sal, mas vocês precisam agir como sal. E aí vem a luz que é lançada a esse mundo. A iluminação que demonstra quão em trevas estão as pessoas, a sociedade. Nós somos veículos que carregam a luz, de modo que aqueles que têm sede e fome de Cristo podem conhecer o caminho. Dwight Pentecost ilustrou da seguinte forma: uma coisa é fazer uma pessoa enxergar o quão perdida ela está, que ele traz como sal. Outra coisa bem diferente é dizer-lhe como sair dessa perdição, a luz. Uma coisa é dizer que alguém é culpado. Outra coisa é mostrar onde a pessoa pode depositar essa culpa. Uma coisa é dizer a um indivíduo que ele é ímpio. Outra coisa é conduzi-lo ao caminho da piedade. Por isso, as figuras de sal e luz são complementares. Elas agem interdependentemente. O crente, em sua condição de sal, provoca sede nas pessoas que estão na escuridão. Já a luz emitida pela vida dos discípulos mostra onde essa sede pode ser saciada. Você não é sal ou luz. Você é sal e luz.
Agora, seja sincero. Será que nós estamos preparados para as reações que o mundo traz a essa verdade? Porque essa pergunta pode demonstrar onde está o nosso coração. Se Jesus deixa claro o que Ele espera de você, e você está em dúvida de segui-lo porque tem alguma outra coisa que você não quer desagradar, talvez isso demonstre que o seu coração, que o meu coração está dividido. Eu tenho seguido Jesus, mas eu ainda tenho amado esse mundo tão caído, tão sem sabor, tão perdido, tão podre, tão cego no meio dessas trevas. Mas bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Que palavra difícil da gente digerir. Que palavra difícil. Mas alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Quem ama os céus, quem deseja os céus, quem caminha para os céus, está aguardando a recompensa eterna. Porque aqui é passageiro, aqui é rápido. Porque da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, perseguirão a nós, a você, a mim. Isso é muito interessante, porque o crente sem sal, o crente sem sabor, não é desprezado pelo mundo. O crente que é desprezado pelo mundo é o crente que é diferente. A tendência é que o mundo seja completamente indiferente ao crente que não impacta o seu meio. Por isso, o texto é claro, vai ser pisado. As pessoas vão passar para lá, vão passar para cá, e a sua vida, a sua existência não vai ser notada. Não vai trazer transformação. Porque você não está cumprindo, se é dessa forma, o seu propósito. Então, não tem motivo para acionar o PROCON. Jesus não está fazendo uma propaganda enganosa. Ele está dizendo que a vida de sal e de luz é uma vida de luta, é uma vida difícil, é uma vida de rejeição, de reprovação, mas que você, ainda assim, foi chamado para transformar o ambiente em que você está. A igreja e os discípulos precisam influenciar a sociedade atual. Você precisa influenciar a sociedade atual. Eu preciso. Sal não salga sal. A luz não clareia a luz. É preciso contato com as pessoas. É preciso sair do nosso saleiro. Eu treinei, mas eu não sei se eu vou conseguir falar, tá? Para concluir. Dieter Bonhoeffer, eu fui pesquisar no Bonhoeffer, tá? É alemão. Escreveu o seguinte: voar para o invisível é negar o chamado. Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder já deixou de segui-lo. E ele está falando isso referente. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Se você salga, se você brilha, se a sua atuação, se o seu testemunho é real e causa algum tipo de impacto, o seu nome não é glorificado, mas o nome do nosso Deus é. Quando a gente fala de 31 anos que nós vivemos, com tantas experiências, tantas vitórias, tantas histórias, a sua história, nós celebramos em gratidão. Em gratidão, tá? Não vai dizer que é em gratidão. Em gratidão. Gratos a Deus pelo que já vivemos. Mas quando a gente sai daqui, depois de uma festa, depois de um culto, e volta para a realidade, sai do 3D, volta para a realidade, o que a gente vê é um mundo em trevas. O que a gente vê é um mundo podre. O que a gente vê são pessoas sem esperança, sem expectativas, sem sonhos. Mas hoje nós temos aqui, 200 pessoas
que voltam para suas casas e que podem impactar e transformar o seu ciclo de relacionamentos, o ambiente em que estão inseridos. Isso vai dar bom? No reino eterno, sim. Aqui eu não sei. Pode gerar um tipo de insatisfação, pode gerar rejeição. Você pode perder seguidores nas redes sociais. Você pode perder, às vezes, emprego quando você se nega a se curvar às mentiras, às fofocas. Você pode perder amigos. Você só não pode perder uma coisa: o seu relacionamento com Cristo. Mantenha-se apegado nele. Transforme o ambiente em que você foi inserido pelo próprio Senhor. Você não pode esconder quem você é na essência. Se você um dia entendeu o que Jesus fez por você, você é como a cidade que não pode ser escondida. Quando a gente vai andando à noite aqui perto da rodovia dos imigrantes, você olha para aqueles morros da Serra do Mar, os bairros de Cubatão que foram avançando, subindo a serra. Tem como esconder aquilo? Não tem. Tem como esconder a sua luz? Não tem. E é engraçado que quando fala da luz, o ambiente é doméstico. Nós estamos a muitos watts de distância da revolução aí elétrica que nós vivemos. Quando a gente fala dos tempos de Jesus, a luz que eles tinham era uma candeia, era uma espécie de um lampião. Olha como eu estudei cultura inútil, que para mim não serviu de nada. Que o combustível do lampião era da terceira prensa das oliveiras. Eu não sei quais são as outras duas prensas, mas isso eu entendi. Da terceira prensa das oliveiras, eles usavam o combustível que mantinha a candeia acesa. E aí, como era um artigo relativamente caro, o que eles faziam? Eles penduravam aquilo no alto para iluminar o maior espaço possível. Ou seja, nós não somos tão revolucionários quando colocamos a luz no alto. Isso já foi entendido pela humanidade há muito tempo. E é por isso que a sua luz não pode ficar escondida. A sua luz precisa brilhar, precisa iluminar o ambiente em que você está inserido. O que Deus ainda tem para nós como igreja? O que o Senhor tem reservado ao seu povo, comunidade Batista da Paz? Eu estou falando muito individualmente, porque a igreja é o coletivo de indivíduos, é feita por pessoas. Por mais motivador que seja o pastor, por mais forte que seja a equipe de comunicação, a igreja é feita de pessoas, e se não tiver pessoas engajadas, pessoas que entendam o seu papel, não vale de nada. Será que nós temos aqui ainda pessoas que entendem o seu compromisso de ser sal e ser luz? Será que nós temos aqui uma comunidade disposta a amar e servir esse mundo que vai rejeitar a gente? Eu creio que sim. Eu vejo muita gente disposta, eu louvo a Deus pela vida de cada um. E é por isso que eu não quero viver olhando para trás. É um desperdício a gente só pensar no que passou. E Deus foi muito bom, tem sido muito bom com a gente. Então eu olho para trás com gratidão, mas eu olho para frente porque tem muito trabalho a ser feito. Tem muita escuridão para ser alcançada. Tem muita comida para ser salgada, e se for do ponto de vista literal, pode chamar. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para sonhar, tem muita gente para alcançar. Vamos salgar, vamos iluminar, vamos deixar a marca no nosso tempo. O que isso vai significar? O crescimento é do Senhor. Ele não diz nada aqui nesse texto que nos leve a trazer para nós a responsabilidade do que vai acontecer em termos de resultado. Ele apenas pede: sal, luz. É isso que eu espero de vocês. Claro, não estou dizendo que você não possa ter os seus sonhos pessoais.
até em termos de igreja falando. Você pode ter. Mas quais são os dons e talentos que o Senhor tem confiado a você hoje? E como você pode servir com isso? Quais são as habilidades que Ele tem confiado a você hoje? E como você pode alcançar pessoas dessa forma? Quais são os ambientes em que Ele te colocou hoje? Que talvez você acorde amanhã pensando assim, por que eu vou ter que ir para o meu trabalho? Ou talvez você vai dormir hoje à noite falando assim, por que Deus não me deu uma família normal, diferente dessa que eu estou? Não sei qual é o drama, o pensamento que você tem vivido, mas se Ele te colocou ali, é porque tem um propósito.